Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Estamos em um momento extraordinário da história da astronomia, onde tecnologias cada vez mais sofisticadas nos permitem explorar alguns dos maiores mistérios do cosmos. E hoje vamos mergulhar em um desses mistérios mais profundos, mais intrigantes e, francamente, mais assustadores que a ciência já descobriu: os buracos negros. Durante séculos, a humanidade olhou para o céu e imaginou como tudo funciona. Os gregos antigos desenvolveram suas filosofias sobre o cosmos. A Idade Média nos trouxe observações cada vez mais refinadas, e então chegou Newton com suas leis do movimento e da gravitação universal. Mas mesmo Newton, genial como era, nunca poderia ter previsto o quão extrema a gravidade poderia se tornar. Havia, porém, algo escondido nas equações de Einstein que aguardava por descoberta. Aquelas equações revelavam a possibilidade de regiões do espaço onde a realidade física como a conhecemos entraria em colapso. Hoje, esses objetos deixaram de ser meras curiosidades matemáticas. São reais. Existem aos milhões em nossa galáxia e em galáxias por todo o universo observável. E o que vamos explorar agora vai desafiar não apenas nossa compreensão da física, mas também nossa intuição sobre a própria natureza da realidade. Então, vamos começar essa jornada extraordinária, porque entender buracos negros é entender os limites extremos do universo conhecido e é entender fundamentalmente como o cosmos funciona. Antes de falarmos sobre o que buracos negros realmente são, precisamos entender como chegamos aqui. A história é fascinante porque mostra como a ciência evolui, como uma ideia louca de um período se torna fato estabelecido em outro. Tudo começou, curiosamente, bem antes de Einstein. Em 1784, um clérigo britânico chamado John Michell estava pensando sobre a natureza da gravidade. Ele se perguntou: se a luz viaja em linha reta normalmente, será que a gravidade de um objeto massivo poderia curvar lá? E, se a gravidade fosse forte o suficiente, será que a luz poderia ser presa completamente? Michel fez os cálculos usando a teoria newtoniana da gravidade e chegou a uma conclusão intrigante. Se um objeto celestial fosse suficientemente massivo e comprimido em um espaço pequeno o suficiente, sua gravidade seria tão intensa que até mesmo a luz não conseguiria escapar. Ele calculou que um corpo com a densidade do Sol, mas com um raio 500 vezes maior, teria essa propriedade. Surpreendentemente, apesar dessa previsão genial, a ideia praticamente desapareceu por quase 200 anos. Os cientistas da época não acreditavam realmente que a luz pudesse ser afetada pela gravidade. Afinal, a luz era considerada sem massa, e como algo sem massa poderia ser afetado pela gravidade? Então chegou Albert Einstein, em 1915, com sua teoria geral da relatividade, que revolucionou completamente nossa compreensão de gravidade e espaço. Einstein não pensava em gravidade como Newton havia pensado, como uma força atuando através do vazio instantaneamente. Em vez disso, Einstein descreveu a gravidade como uma curvatura do próprio espaço e tempo. Objetos massivos deformam o tecido do espaço-tempo ao seu redor, e outros objetos seguem as curvas criadas por essa deformação. É como bolinhas de gude rolando em um tecido esticado que foi deformado pela presença de um peso. E, surpreendentemente, quando você coloca as equações de Einstein para trabalhar, elas predizem exatamente o que John Michell havia descoberto 2 séculos antes: regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar. A diferença é que agora entendemos por quê. Não é que a gravidade seja uma força puxando coisas para trás. É que o próprio espaço ao redor de um buraco negro é tão severamente curvado que todos os caminhos possíveis, todas as direções, levam para dentro. Um dos primeiros cientistas a explorar as soluções das equações de Einstein foi Karl Schwarzschild, em 1916. Schwarzschild era um astrônomo alemão notável que, ironicamente, estava servindo como soldado na Primeira Guerra Mundial quando fez seus cálculos. Trabalhando a partir de um hospital onde estava internado com uma doença skin, Schwarzschild solucionou as equações de Einstein para o caso de uma massa perfeitamente esférica e não rotativa. E pronto, ele descreveu matematicamente exatamente como seria um buraco negro. A solução de Schwarzschild revelou something extraordinário.
Havia uma distância especial ao redor de qualquer massa, uma distância que agora chamamos de raio de Schwarzschild. Dentro dessa distância, o espaço-tempo é tão severamente curvado que nem mesmo a luz consegue escapar. Fora dessa distância, a luz consegue escapar normalmente. Mas exatamente na borda dessa região, a luz fica presa em uma órbita perpétua, nem conseguindo sair nem caindo para dentro. O conceito era matematicamente sólido, mas permanecia teórico. Ainda havia questões sem resposta. Objetos tão extremos realmente existem? Como se formariam? E se existissem, como poderíamos detectá-los? A resposta à primeira pergunta levou décadas para emergir, mas eventualmente ficou claro que sim, objetos assim realmente existem. E essa realização, esse reconhecimento de que o universo realmente produz esses portais para realidades extremas, mudou fundamentalmente nossa compreensão do cosmos. Agora que entendemos um pouco da história, podemos defini-lo apropriadamente. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, literalmente nada, nem mesmo a luz consegue escapar depois de cruzar um certo ponto. Esse ponto não é uma superfície sólida como a superfície da Terra. Você não vai se chocar contra uma camada rígida. Em vez disso, é uma fronteira invisível no espaço, uma linha de demarcação onde a física muda fundamentalmente. E é aqui que precisamos introduzir um conceito absolutamente central para entender tudo que vem depois: o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é, em muitos sentidos, o conceito mais importante em toda a física dos buracos negros. É a linha de não retorno cósmica. É a distância a partir da qual nenhum objeto, sem importar quão rápido esteja viajando, consegue escapar. Para um objeto ordinário como uma estrela ou um planeta, não há tal limite. Se você está na superfície da Terra e conseguir atingir uma velocidade de cerca de 11 quilômetros por segundo, você consegue escapar da gravidade terrestre. Essa é a velocidade de escape. Para o Sol, a velocidade de escape na sua superfície é de cerca de 600 quilômetros por segundo. Ainda assim, é possível atingir essa velocidade. Com tecnologia suficientemente avançada, você poderia lançar uma sonda do Sol e ela escaparia. Mas aqui está o ponto crucial. Para atingir a velocidade de escape de um buraco negro de além do horizonte de eventos, você precisaria se mover mais rápido que a velocidade da luz. E não é apenas mais rápido, é infinitamente mais rápido. Matematicamente, não há nenhuma velocidade possível que pode lhe permitir escapar uma vez que você tenha cruzado o horizonte de eventos de um buraco negro. Agora, aqui temos que ser precisos porque a física é absolutamente clara sobre isso. Nada viaja mais rápido que a luz. A velocidade da luz é o limite cósmico de velocidade. É aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É constante através de todo o universo. Nenhuma partícula massiva pode atingir essa velocidade. Isso não é apenas uma limitação técnica da tecnologia que possuímos agora. É uma limitação fundamental da realidade física. Então, o que acontece é extraordinário. O horizonte de eventos de um buraco negro define um limite no espaço além do qual a velocidade de escape ultrapassa a velocidade da luz. E como nenhuma partícula pode viajar mais rápido que a luz, nada que cruze esse limite consegue sair. Nem a luz, nem você, nem nada. A razão pela qual o horizonte de eventos é invisível é porque não há nada lá. Não é uma superfície. Não é uma parede. É simplesmente um ponto onde as propriedades do espaço-tempo mudam. É uma descontinuidade matemática no tecido da realidade. Um observador cruzando o horizonte de eventos. Se pudesse manter-se em comunicação com o universo externo, o que não conseguiria, não sentiria nada de especial naquele exato momento. Mas tudo depois daquele ponto seria diferente. E aqui vem uma das coisas mais profundas sobre buracos negros. O horizonte de eventos é a origem de toda mistério e maravilha que circunda esses objetos. Porque o horizonte de eventos define não apenas uma fronteira física, mas também uma fronteira informacional. Tudo o que acontece dentro do horizonte de eventos fica escondido para sempre do resto do universo. É impossível, absolutamente impossível saber o que está acontecendo lá dentro. Nenhuma informação consegue sair. Esse é um dos conceitos mais profundos da física dos buracos negros
e levou a décadas de debate filosófico e científico. Agora que entendemos o que um buraco negro é, a pergunta natural é: como algo assim se forma? Como a natureza cria uma região do espaço onde a gravidade se torna tão patológica? A resposta está em um dos eventos mais violentos e espetaculares do universo: o colapso de uma estrela massiva. Mas antes de chegarmos ao colapso em si, precisamos entender o que está acontecendo dentro de uma estrela durante sua vida. Uma estrela é um delicado equilíbrio entre duas forças opostas. De um lado, você tem a gravidade, constantemente tentando comprimir a estrela. Do outro lado, você tem a pressão do gás quente e a pressão de radiação produzida pela fusão nuclear acontecendo no núcleo da estrela. Essa fusão nuclear libera quantidades colossais de energia. No caso do nosso Sol, a fusão no núcleo transforma mais de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. E essa energia cria uma pressão que é exatamente suficiente para contrariar a gravidade e manter a estrela em equilíbrio. Mas essa paz é temporária. Essa fusão consome combustível. E, eventualmente, esse combustível acaba. Uma estrela típica como o nosso Sol vai viver por cerca de 10 bilhões de anos. Já uma estrela massiva, 20 vezes a massa do Sol ou maior, vai viver apenas alguns milhões de anos. E quando esse combustível acaba, o que acontece é dramático. A fusão se extingue. A pressão de radiação que estava equilibrando a gravidade desaparece. E a gravidade não mais contida toma o controle. O núcleo da estrela começa a colapsar. E aqui está a coisa notável: ele não colaba lentamente, ele colaba rapidamente, extremamente rapidamente. Conforme o núcleo se contrai, a densidade aumenta, a temperatura sobe. E quando a temperatura atinge certos limites, processos nucleares mais extremos começam. O oxigênio funde em silício, o silício funde em ferro. E quando você atinge o ferro, algo fundamental muda. O ferro é o elemento mais estável que existe. Não é energeticamente favorável fazer fissão do ferro ou fusionar ferro com outros elementos, porque é mais estável. Fundi-lo realmente consome energia em vez de liberá-la. Então, o núcleo continua a se contrair, agora com camadas de diferentes elementos construindo-se uma sobre a outra, como uma cebola. Mas essa cebola está sob pressão gravitacional extrema. E quando o núcleo atinge cerca de uma massa solar comprimida em algo com o diâmetro da Terra, algo espetacular acontece. A pressão se torna tão extrema que os elétrons nos átomos são forçados a se combinarem com prótons, formando nêutrons. Os nêutrons se comprimem juntos em um estado chamado matéria degenerada de nêutrons. É uma forma de matéria tão densa que uma colher de chá dela pesaria bilhões de toneladas. Uma colher de chá é como comprimir toda a massa de uma montanha em um volume do tamanho de um grão de areia. E ainda assim a gravidade continua. E se o núcleo original for suficientemente massivo, nem mesmo a pressão de degeneração dos nêutrons consegue detê-lo. A atração gravitacional é simplesmente muito forte. Os nêutrons não conseguem se comprimir mais sem violar as leis da física quântica, então, ao invés disso, eles são forçados através de uma série de transformações. Prótons e elétrons se transformam, a estrutura atômica colapsa completamente. E em um determinado ponto crítico, o colapso se torna irrefreável. É nesse ponto que um buraco negro se forma. O núcleo colapsa tão completamente que cria uma região do espaço de onde nada consegue escapar. E aqui está a coisa relevante. Esse processo de colapso acontece incrivelmente rápido. Estamos falando de segundos, talvez minutos no máximo. Uma estrutura que levou milhões de anos para se formar se desintegra praticamente instantaneamente. E quando isso acontece, libera uma quantidade colossal de energia. A matéria que cai para o núcleo colapsante é aquecida a temperaturas inconcebíveis. Partículas são criadas e destruídas em reações nucleares violentas, e essa energia tem que ir para algum lugar. Ela é liberada em uma explosão cósmica chamada supernova. Uma supernova de colapso de núcleo, também conhecida como uma supernova do tipo 2, é um dos eventos mais brilhantes do universo
Por alguns segundos ou minutos, uma única supernova pode brilhar mais que bilhões de galáxias contendo bilhões de estrelas cada. Se uma supernova assim ocorresse a alguns anos-luz de distância, ela seria visível durante o dia. Seria possível ler um jornal à noite pela sua luz. É comparável a explodir 1 bilhão de bombas de hidrogênio simultaneamente. E esse evento massivo é apenas um subproduto da verdadeira catástrofe acontecendo no núcleo, o nascimento de um buraco negro. O núcleo colapsou para além do seu horizonte de eventos e o universo ganhou um novo mistério. Agora, há algo importante a notar: nem toda estrela massiva forma um buraco negro. Aquelas apenas um pouco mais massivas que cerca de 20 vezes a massa solar podem formar uma estrela de nêutrons em vez disso. Uma estrela de nêutrons é extraordinária em si mesma, mas é diferente. É um objeto onde a matéria de nêutrons é estável. Você precisa de uma massa ainda maior para superar até mesmo a pressão de degeneração dos nêutrons. A linha exata não é completamente clara, mas parece estar em algum lugar entre 20 e 30 vezes a massa solar. Mais uma coisa é clara: para fazer um buraco negro através do colapso de uma estrela, você precisa de uma estrela realmente massiva, mas o universo faz isso rotineiramente. E quando faz, cria um dos objetos mais extraordinários de toda a física. Então, temos a teoria. Sabemos como buracos negros se formam, mas agora vamos aos fatos observacionais. E aqui chegamos a uma descoberta que sacudiu a comunidade astronômica até seus alicerces. Em 2024, astrônomos usando dados do telescópio espacial Gaia descobriram algo extraordinário. Eles identificaram um buraco negro estelar chamado Gaia BH3. E esse buraco negro é massivo, realmente massivo. Ele tem cerca de 33 vezes a massa do nosso Sol. Deixa isso afundar por um momento. 33 sóis, toda a massa do Sol replicada 33 vezes, comprimida em um objeto tão pequeno que você poderia voar através de todo o seu raio de Schwarzschild em minutos. Mas aqui está o que realmente perturbou os astrônomos. Gaia BH3 fica a apenas cerca de 2.000 anos-luz de distância. Em termos cósmicos, isso é vizinhança. É como descobrir que existe um transatlântico invisível navegando nos mares próximos a você, quando você pensava que toda a navegação transatlântica estava acontecendo do outro lado do mundo. Por que que isso é perturbador? Bem, porque teoricamente um buraco negro tão massivo deveria ser raro, muito raro. Os modelos de evolução estelar sugerem que formar um buraco negro tão massivo exige um conjunto específico de condições. Você precisa de uma estrela inicial realmente massiva, talvez 100 ou mais vezes a massa do nosso Sol. E então, em seu processo de morte, ela precisa perder a quantidade certa de massa através de ventos estelares e explosões, de forma que o núcleo que colapsa tem essa massa intermediária. Historicamente, os astrônomos esperavam que buracos negros estelares tivessem uma distribuição de massa bastante específica, alguns menores, no intervalo de 5 a 10 massas solares, alguns maiores, talvez até 20 ou 30. Mas a descoberta de Gaia BH3, um objeto tão massivo e tão próximo, sugere que ou nossos modelos estão errados ou há mais desses objetos por aí do que pensávamos. E se há mais desses objetos próximos, bem, isso abre novas possibilidades. Significa que há mais história esperando ser descoberta nas próximas décadas. Gaia BH3 não está sozinho por muito tempo, suspeitamos. Outros buracos negros estelares massivos próximos estão por ser descobertos. Mas há mais uma coisa intrigante sobre Gaia BH3. Ele não está isolado. Tem um companheiro, uma estrela, que orbita ao seu redor. E essa estrela orbita numa órbita bastante próxima, levando apenas alguns dias para completar uma órbita. Isso torna Gaia BH3 parte de um sistema binário. E esses sistemas binários com buracos negros e estrelas companheiras são alguns dos objetos mais interessantes que conhecemos. Porque esse arranjo, com um buraco negro alimentando-se de seu companheiro, é precisamente o tipo de sistema que produz alguns dos raios-x mais brilhantes do universo. É precisamente o tipo de sistema que nos permite detectar buracos negros de forma indireta. Agora que entendemos como os buracos negros estelares se formam, precisamos explorar a piscina inteira de buracos negros que existem.
Porque, vê, existem diferentes tipos e cada tipo nos diz algo diferente sobre a história do universo e sobre como funcionam os extremos da física. O primeiro tipo é o que acabamos de descrever, os buracos negros estelares. Esses são formados pelo colapso de estrelas massivas individuais. Eles variam em massa, mas tipicamente variam de cerca de 5 até talvez 100 vezes a massa do nosso Sol. Gaia BH3, com seus 33 segundo-óis de massa, está bem nesse intervalo. Eles são os mais comuns, pelo menos entre aqueles que conseguimos detectar. Porque, mesmo que existam buracos negros menores, eles são mais difíceis de detectar porque produzem menos radiação de raio-x. Mas então há um segundo tipo que é verdadeiramente extraordinário: os buracos negros supermassivos. E quando digo supermassivo, quero dizer realmente supermassivo. Nos últimos 50 anos, os astrônomos fizeram uma descoberta verdadeiramente perturbadora. Praticamente toda galáxia grande tem um buraco negro supermassivo no seu centro. Praticamente toda. Talvez absolutamente toda. Nós ainda estamos investigando as pequenas anãs, mas a evidência sugere que até elas também podem ter buracos negros supermassivos em seus núcleos. Esses buracos negros supermassivos são inconcebíveis em sua escala. A Via Láctea, nossa galáxia, tem um buraco negro supermassivo no seu centro chamado Sagitário A. Sagitário A vezes tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. 4 milhões. Deixe isso afundar. Um objeto de 4 milhões de sóis, comprimido em um horizonte de eventos com apenas cerca de 12 milhões de quilômetros de raio. Isso é aproximadamente a distância da Terra ao Sol. Mas aqui está a coisa extraordinária. Sagitário A é considerado um buraco negro supermassivo relativamente modesto. Há buracos negros supermassivos em outras galáxias que são dezenas ou até centenas de vezes mais massivos. O buraco negro no centro da galáxia 87, a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância, tem cerca de 6 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Agora, há um grande mistério aqui. Como é que buracos negros supermassivos se formam? Porque os buracos negros estelares se formam através de um processo bem compreendido, o colapso de uma estrela massiva. Mas para formar um buraco negro de 4 milhões de vezes a massa solar, você precisaria. Bem, na verdade, não sabemos bem. Uma possibilidade é que eles começam como buracos negros estelares e então crescem através de um processo chamado acreção. Um buraco negro que está capturando matéria ao seu redor cresce. Toda matéria que cai para dentro adiciona a sua massa. Se um buraco negro está em um ambiente rico em gás, pode consumir matéria rapidamente e crescer significativamente ao longo do tempo cósmico. E se muitos buracos negros menores se fundem, os resultados podem ser ainda maiores. Mas os números não parecem funcionar perfeitamente. Para crescer até 4 milhões de sóis solares em apenas 13 bilhões de anos, o universo teria que ter uma quantidade extraordinária de matéria sendo consumida. E está claro que, enquanto alguns buracos negros crescem significativamente, não há a quantidade de matéria necessária em todo o universo observável para explicar completamente como os buracos negros supermassivos mais massivos se formam. É um mistério genuíno. Talvez haja mecanismos que ainda não compreendemos. Talvez os buracos negros supermassivos se formem de maneiras diferentes do que pensamos. Talvez algumas dessas massas venham de colisões de buracos negros menores. A verdade é que ainda não sabemos completamente. Mas então, há um terceiro tipo de buraco negro que é ainda mais misterioso. Esses são chamados buracos negros de massa intermediária. Eles são massivos demais para ter se formado diretamente de uma estrela simples. Uma estrela típica não vai deixar um núcleo de centenas de milhares de sóis quando colapsa. Mas eles são pequenos demais para ser buracos negros supermassivos galácticos. O seu tamanho é intermediário, de cerca de 100 até 1 milhão de vezes a massa do nosso Sol. Agora, esses buracos negros são verdadeiramente misteriosos. Nós ainda não temos um mecanismo bem compreendido de como eles se formam. Uma possibilidade
é que eles são resultado de colisões de múltiplos buracos negros estelares menores, que se fundem em objetos maiores. Outra possibilidade é que eles se formam através de um processo chamado colapso de uma nuvem de gás gigante, onde uma nuvem de gás enorme colaba diretamente em um buraco negro sem passar primeiro pela fase de ser uma estrela. Mas ambas as explicações são especulativas. A verdade é que nós ainda não sabemos de forma definitiva como esses objetos se formam. Sua origem permanece um dos grandes mistérios da astronomia moderna. Agora que entendemos os tipos básicos de buracos negros, vamos explorar sua geometria. E aqui as coisas ficam realmente estranhas. Um dos fatos mais contraintuitivos sobre buracos negros é que quanto maior o buraco negro, menor sua densidade próxima ao horizonte de eventos. Isso parece loucura, mas é absolutamente verdadeiro. E tem implicações profundas. Veja, o raio de Schwarzschild de um buraco negro é proporcional à sua massa. Especificamente, para cada massa solar, o raio de Schwarzschild é cerca de 3 quilômetros. Então, um buraco negro de 10 massas solares tem um raio de Schwarzschild de cerca de 30 quilômetros. Um de 100 massas solares tem um de cerca de 300 quilômetros. Um de 1 milhão tem um raio de cerca de 3 milhões de quilômetros. Você vê o padrão? Agora, a densidade é massa dividida por volume, e o volume de uma esfera ele é proporcional ao cubo do seu raio. Então, se o raio aumenta linearmente com a massa, o volume aumenta com o cubo da massa. Isso significa que conforme você faz um buraco negro maior, o volume aumenta mais rapidamente que a massa. Portanto, a densidade diminui. Em outras palavras, um buraco negro supermassivo, como Sagitário A vezes com 4 milhões de sóis, tem uma densidade média próxima ao seu horizonte de eventos, que pode ser menor que a densidade da água. A água. Isso significa que a gravidade não precisa ser extraordinariamente intensa para manter você preso ao horizonte de eventos. Se você caísse para dentro do Sagitário A, você não sentiria nada de especial enquanto cruzava o horizonte de eventos. Bem, tecnicamente você sentiria forças de maré incríveis, mas vamos chegar a isso. Um buraco negro estelar, por outro lado, tem uma densidade próxima ao horizonte de eventos que é astronômica. É de bilhões e bilhões de toneladas por centímetro cúbico. É uma densidade quase incompreensível. Essa diferença tem implicações práticas. Se você caísse para dentro de um buraco negro supermassivo, você poderia literalmente cruzar o horizonte de eventos sem saber, porque a geometria do espaço-tempo é muito suave. Mas conforme você começasse a cair para dentro, em direção à singularidade, as forças de maré se tornariam cada vez mais intensas e eventualmente o despedaçariam. Mas você teria tempo, você seria despedaçado apenas quando chegasse perto da singularidade. Um buraco negro estelar, por outro lado, seria incrivelmente violento mesmo longe do horizonte de eventos. As forças de maré seriam tão extremas que você seria despedaçado bem antes de chegar perto do horizonte de eventos. Isso tem uma implicação poética. Se você pudesse, de alguma forma, sobreviver cruzando um horizonte de eventos, seria muito mais fácil fazer isso com um buraco negro supermassivo. Seria muito mais fácil viajar para dentro do centro da galáxia do que para dentro de um dos buracos negros menores por aí. Agora, deixe-me explicar exatamente o que acontece quando você se aproxima de um buraco negro. Porque a morte que você sofreria não seria instantânea, não seria uma batida contra uma superfície sólida. Seria muito mais gradual e, francamente, muito mais terrível. Imagine que você está caindo em pé para dentro de um buraco negro. Seus pés estão mais perto do buraco negro que sua cabeça. Agora, a gravidade diminui com o quadrado da distância. Então, quanto mais perto você está, mais intensa é a gravidade. Porque seus pés estão mais perto, a gravidade está puxando seus pés com muito mais força do que está puxando sua cabeça. Essa diferença nas forças gravitacionais é chamada de força de maré. É o mesmo tipo de força que puxa sobre a água nos oceanos da Terra, criando as marés. Mas em um buraco negro, essas forças são incrivelmente intensas. Para um buraco negro estelar, essas forças de maré se tornam letalmente intensas bem antes de você atingir o horizonte de eventos. Vamos considerar um buraco negro de 10 massas solares. Para um objeto do tamanho de um humano, você seria despedaçado bem antes de chegar ao horizonte de eventos.
A diferença nas forças gravitacionais entre seus pés e sua cabeça se tornaria insuportável. Seus pés seriam puxados com força tão grande que você seria literalmente espichado, seus ossos se quebrando, seus órgãos se rasgando. É um processo chamado espaguetificação, porque você seria esticado como uma massa de espaguete. Mais especificamente, primeiro você seria espichado verticalmente, mas depois, conforme você se aproximasse mais, também seria comprimido horizontalmente pelas forças de maré laterais. Seria um processo de morte verdadeiramente horrível, mas há um ponto importante aqui, e é um ponto que realmente traz para casa a natureza extraordinária dos buracos negros supermassivos. Um buraco negro de milhões de sóis, as forças de maré no horizonte de eventos seriam muito menores. Você poderia, teoricamente, cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo e não ser imediatamente despedaçado. Você teria, talvez, minutos ou horas antes que as forças de maré próximas à singularidade central começassem a ficar desagradavelmente intensas. Agora, isso levanta uma questão fascinante. Qual seria a experiência subjetiva se você pudesse viajar para dentro de um buraco negro supermassivo e sobreviver por alguns minutos antes de ser despedaçado? O que você veria? Bem, isso é onde a relatividade especial entra em jogo. Se você está caindo para dentro de um buraco negro, qualquer luz que você vê vindo de fora fica cada vez mais vermelha. Isso é chamado redshift gravitacional. É como um efeito Doppler relativístico causado pela gravidade. A luz que você recebia no espaço aberto agora parece vir de observadores cada vez mais distantes, porque eles parecem estar caindo cada vez mais devagar de suas perspectivas. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, toda a história futura do universo exterior parece se desdobrar rapidamente diante de você, acelerado e deslocado para o vermelho. Então, de um certo modo, se você pudesse sobreviver à queda, teria uma visão de toda a história futura do universo. É poético e apavorante simultaneamente. Deixa eu expandir mais sobre essa força de maré, porque é absolutamente fundamental para compreender por que buracos negros são tão violentos. A força de maré é uma das manifestações mais diretas da geometria do espaço-tempo de um buraco negro. Em um buraco negro, o espaço-tempo é tão severamente curvado que torna-se literalmente impossível para dois objetos se manterem em uma rigidez relativa um ao outro. Eles serão espichados. Se você imaginasse que está caindo para dentro de um buraco negro pequeno, enquanto preso em uma barra rígida que se estende radialmente, a barra não poderia continuar sendo rígida. O espaço-tempo é tão curvo que sua estrutura interna teria que se deformar e quebrar. Para um buraco negro muito pequeno ou muito massivo, as forças de maré são pequenas no horizonte de eventos. Mas para um buraco negro intermediário, como um típico buraco negro estelar de 10 massas solares, as forças de maré no horizonte de eventos são aproximadamente iguais à tração necessária para destruir um objeto do tamanho humano. Isso significa que você não pode nem mesmo aproximar-se do horizonte de eventos intacto. Você é destruído pela força de maré bem antes. Agora, há algo intrigante aqui. Por quê? Se você fosse cair para dentro de um buraco negro supermassivo, você poderia cruzar o horizonte de eventos intacto, mas então, conforme você caía para dentro, a aceleração devida aos puxões de maré aumentaria rapidamente. Você seria espichado gradualmente. Primeiramente, uma leve pressão, depois um incômodo puxão, depois um puxão significativo, depois uma força que racha seus ossos, depois uma força que dilacera seus órgãos, depois uma força que literalmente abre sua pele, e então, finalmente, uma força tão extrema que separa os átomos no seu corpo. É uma morte lenta e francamente aterradora. Mas há um ponto ainda mais perturbador. Do ponto de vista de um observador externo, você nunca pareceria realmente cruzar o horizonte de eventos. Você pareceria estar eternamente congelado na borda, sua imagem ficando cada vez mais vermelha, sua movimentação ralentando até parecer que você está imóvel, mas de sua própria perspectiva, você cruzaria o horizonte de eventos rapidamente e continuaria em sua jornada até a destruição final. Isso é
uma das maneiras mais estranhas em que a relatividade se manifesta. Um evento que acontece rapidamente de uma perspectiva leva um tempo infinito de outra. É simplesmente perturbador. Agora, conforme você cai para dentro de um buraco negro, você finalmente chegará ao centro. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente absurdas. Porque no centro de um buraco negro existe uma coisa chamada singularidade. A singularidade é um ponto onde, de acordo com a matemática da relatividade geral, a densidade se torna infinita e a curvatura do espaço-tempo se torna infinita. É um ponto onde as equações de campo de Einstein produzem respostas infinitas. E isso é fundamentalmente problemático porque o infinito não é um número, não é uma quantidade, é uma indicação de que algo deu errado. É uma indicação de que nossa teoria está quebrando. Aqui está o ponto fundamental. A relatividade geral, a teoria que Einstein desenvolveu para descrever a gravidade e que funciona extraordinariamente bem em praticamente todas as situações, fracassa completamente na singularidade. Ela não consegue fazer previsões. Ela não consegue descrever o que está acontecendo. As equações explodem. É como tentar dividir por zero. Não faz sentido. E isso significa que nossa compreensão atual da física não consegue descrever o que está acontecendo no centro de um buraco negro. Precisamos de uma nova teoria. Precisamos de uma teoria que una a relatividade geral, que descreve a gravidade, com a mecânica quântica, que descreve o comportamento de partículas subatômicas. Precisamos de uma teoria da gravidade quântica. Agora, há várias candidatas para essa teoria. A teoria das cordas é uma, a gravidade quântica em laço é outra, mas todas elas permanecem especulativas, nenhuma foi comprovada experimentalmente. Então, a verdade é que atualmente não sabemos realmente o que está no centro de um buraco negro. Poderia ser uma singularidade real. Poderia ser algo mais, algo que surgisse quando você combinasse a gravidade e a mecânica quântica de forma apropriada. Poderia haver estruturas internas complexas que a relatividade geral simples não consegue descrever. É verdadeiramente desconhecido, mas há uma coisa que podemos dizer com certeza: o que quer que esteja lá, nenhuma informação sobre isso consegue sair, porque tudo que esteja dentro do horizonte de eventos fica preso lá. E isso leva a um dos paradoxos mais profundos da física: o paradoxo da informação de um buraco negro. Se você jogar um livro em um buraco negro, o livro cai para dentro e é destruído. Toda a informação do livro desaparece do universo observável. Mas aqui está o ponto perturbador. A mecânica quântica nos diz que a informação nunca pode ser completamente destruída no universo. É um princípio chamado unitariedade. A informação tem de ir para algum lugar. Então, onde vai a informação que cai em um buraco negro? Ela está perdida para sempre? Ela está armazenada de alguma forma no buraco negro? Ela de alguma forma escapa através de mecanismos quânticos que ainda não compreendemos? Essa questão ocupou os melhores físicos teóricos do mundo por décadas, e ela levou a uma revolução em nossa compreensão de buracos negros. No final dos anos 1970, Stephen Hawking fez uma descoberta revolucionária. Ele descobriu que buracos negros não são completamente negros. Ele descobriu que eles podem emitir radiação através de um mecanismo quântico nos limites do horizonte de eventos. Essa radiação é agora conhecida como radiação de Hawking. A razão pela qual buracos negros podem emitir radiação está enraizada na mecânica quântica. No vácuo próximo ao horizonte de eventos, pares de partículas-antipartículas estão constantemente sendo criados e destruídos por flutuações quânticas. Normalmente, esses pares vivem por tempos incrivelmente curtos antes de se aniquilarem mutuamente. Mas perto de um buraco negro, algo extraordinário pode acontecer. Um membro do par pode cair para dentro do horizonte de eventos enquanto o outro escapa. O que fica para trás é uma partícula real que se propaga para longe do buraco negro. De uma perspectiva energética, o que está acontecendo é que a partícula que escapa é positiva. Então, a partícula que cai para dentro deve ser negativa. Isso efetivamente significa que o buraco negro está perdendo energia. E conforme perde energia, perde massa.
Conforme perde massa, seu horizonte de eventos encolhe. E, conforme encolhe, a curvatura do espaço-tempo no horizonte de eventos aumenta, o que aumenta o efeito, levando a mais radiação. Isso cria um tipo de retroalimentação positiva. A radiação de Hawking causa o buraco negro perder massa, o que causa mais radiação de Hawking, o que causa mais perda de massa. Eventualmente, o buraco negro evaporará completamente em um baque de radiação. A escala de tempo para isso depende da massa do buraco negro. Para um buraco negro estelar típico, o tempo de evaporação é de bilhões de anos, muito mais longo que a idade atual do universo. Mas para um buraco negro pequeno, apenas alguns bilhões de toneladas seria apenas alguns segundos. E aqui está o ponto profundo. A radiação de Hawking resolve o paradoxo da informação, pelo menos parcialmente. A informação que cai no buraco negro é incorporada de alguma forma na radiação que é emitida. Não é completamente claro como essa informação é codificada, mas acredita-se que, de alguma forma, toda a informação sobre o que caiu no buraco negro é eventualmente liberada de volta para o universo na forma de radiação. Mas há nuances. A informação é sempre altamente embaralhada e criptografada. Seria impossível na prática reconstruir o livro original que você jogou dentro. Mas, em princípio, toda a informação está lá. Deixe-me explorar mais a radiação de Hawking porque é absolutamente fascinante. É uma das previsões mais profundas da física teórica moderna. E há algo profundamente poético sobre isso. A radiação de Hawking é um processo puramente quântico. É uma manifestação direta de como partículas se comportam no nível quântico perto de um buraco negro. Porque no vácuo, pares de partículas e antipartículas estão sempre sendo criados e destruídos. É parte da estrutura fundamental da realidade quântica. Essas criações e destruições acontecem bilhões de vezes por segundo em cada centímetro de espaço. Normalmente, essas partículas vivem por tempos muito curtos. A incerteza de Heisenberg permite que elas existam por um tempo proporcional a uma constante dividida por sua energia. Para pares de partículas antipartículas massivas, isso é um tempo incrivelmente curto, apenas frações de uma fração de um segundo. E durante esse tempo, elas se movem pouca distância antes de se encontrarem e se aniquilarem. Mas, perto de um buraco negro, a situação muda dramaticamente. Se um membro do par é criado bem no horizonte de eventos e o horizonte de eventos está se movendo de uma forma especial, é possível que um membro do par caia para dentro enquanto o outro fica para fora. Quando isso acontece, a partícula de fora se torna uma partícula real e a partícula de dentro é efetivamente capturada. De uma perspectiva de conservação de energia, isso significa que a energia total do sistema mudou. O buraco negro forneceu essa energia porque a partícula escapando teve que ter vindo de algum lugar. Na verdade, a forma de pensar sobre isso é que o buraco negro ele emprestou um par de partículas do vácuo, um saiu como uma partícula real e um caiu para dentro. O resultado líquido é que o buraco negro perdeu uma quantidade de energia equivalente à energia da partícula que escapou. Quando você soma todos esses processos acontecendo, né, em todo o horizonte de eventos, o resultado é um fluxo contínuo de radiação fluindo para longe do buraco negro. Essa radiação carrega energia. Então, o buraco negro está constantemente perdendo energia. Agora, aqui está o ponto intrigante. A taxa em que um buraco negro irradia depende de sua temperatura. E qual é a temperatura de um buraco negro? Bem, usando a mecânica estatística, você pode mostrar que a temperatura de um buraco negro é inversamente proporcional à sua massa. Buracos negros maiores são mais frios. Buracos negros menores são mais quentes. Um buraco negro de 10 massas solares teria uma temperatura de apenas uma fração de um grau acima do zero absoluto. É incrivelmente frio, tão frio que a radiação seria praticamente impossível de detectar. Você seria cozinhado pela radiação de fundo cósmico do universo antes de ser afetado pela radiação de Hawking.
Mas um buraco negro microscópico, apenas alguns bilhões de toneladas, teria uma temperatura de centenas de milhões de graus. Seria incrivelmente quente. Irradiaria ferozmente. Se você pudesse colocar um buraco negro assim em sua mão, explodiria violentamente. E aqui está o ponto fundamental. Isso significa que buracos negros não são verdadeiramente negros. Eles brilham, eles irradiam, eles evaporam. Eles retornam sua energia ao universo através de processos quânticos. Essa foi uma das descobertas mais profundas da física do século XX, porque mudou fundamentalmente nossa compreensão de buracos negros. Eles não são objetos completamente inertes, completamente congelados. Eles estão vivos com processos quânticos. Eles estão constantemente interagindo com o vácuo ao seu redor. Agora, há um conceito errado muito comum sobre buracos negros. Muitas pessoas os veem como aspiradores de pó cósmico, sugadores implacáveis que destroem tudo que está perto deles. E enquanto é verdade que buracos negros são objetos perigosos e que você não gostaria de se aproximar de mais de um, essa imagem é fundamentalmente enganosa. A verdade é que objetos podem estar em órbita estável em torno de um buraco negro sem serem necessariamente devorados, assim como objetos podem estar em órbita estável em torno de qualquer outra massa. Considere a órbita de um planeta em torno de uma estrela. O planeta orbita porque está num equilíbrio entre duas coisas: sua inércia, que o faz continuar em linha reta, e a atração gravitacional da estrela que o puxa para dentro. Quando essas duas coisas estão equilibradas na distância certa, o planeta segue uma órbita circular estável. A mesma coisa vale para um buraco negro. Se você estivesse em uma órbita suficientemente longe de um buraco negro, você permaneceria em órbita segura indefinidamente. A atração gravitacional seria forte, sim, mas não mais forte do que para qualquer outra massa. Não haveria nada que o sugasse para dentro. A diferença é que, para um buraco negro, essa distância segura tem um limite inferior muito especial. Há algo chamado a órbita circular instável mais interior, ou ISCO. Para um buraco negro não rotativo, a ISCO fica 3 vezes o raio de Schwarzschild. Dentro desse raio, nenhuma órbita circular é possível. Qualquer coisa nessa região é forçada a cair para dentro. Mas fora da ISCO, você pode ter órbitas estáveis. Um objeto em órbita, logo fora da ISCO, pode orbitar ali indefinidamente, desde que nenhuma força externa o perturbe. É como estar em órbita ao redor de qualquer outra massa. Isso tem implicações práticas. Há objetos no universo que estão em órbita em torno de buracos negros. Há gás que está orbitando em torno de buracos negros. Há até teoricamente estrelas que poderiam estar em órbita em torno de buracos negros supermassivos no centro de galáxias, e, de fato, temos observado estrelas em órbita em torno de Sagitário. Há vezes precisamente nesse tipo de arranjo. Então, buracos negros não são automaticamente letais. Você poderia, teoricamente, estar em órbita segura em torno de um desde que estivesse suficientemente longe. Claro, em qualquer situação prática, você provavelmente seria arrastado para dentro, eventualmente por outros objetos, perturbações ou pela lenta espiral causada pela radiação gravitacional. Mas, em princípio, órbitas estáveis são possíveis. Até agora, temos principalmente falado sobre buracos negros não rotativos. Mas aqui está um segredo. Praticamente todos os buracos negros reais giram, e a rotação muda tudo. Um buraco negro rotativo é descrito não pelas equações de Schwarzschild, mas por equações diferentes descobertas por Roy Kerr em 1963. Um buraco negro de Kerr é significativamente mais complicado que um de Schwarzschild. Possui uma estrutura interna ricamente mais estruturada. A principal diferença é que um buraco negro rotativo não possui uma singularidade pontiforme como um buraco negro não rotativo. Em vez disso, possui uma singularidade em forma de anel, e há múltiplas camadas de horizontes de eventos e estruturas chamadas ergosferas. A ergosfera é uma região muito especial.
Dentro da ergosfera, é impossível permanecer estacionário em relação ao espaço distante. A própria rotação do buraco negro arrasta o espaço ao seu redor com tanta força que mesmo a luz seria forçada a circular. É como tentar ficar parado em uma esteira mecânica que se move mais rápido que você pode caminhar. Você será arrastado para frente, quer você queira ou não. É a mesma coisa aqui, mas com o próprio espaço-tempo sendo arrastado. Agora, um buraco negro rotativo possui dois horizontes de eventos. Um é chamado de horizonte de eventos externo, que é o que observaríamos normalmente. O outro é chamado horizonte de eventos interno. A região entre eles é chamada de horizonte de Cauchy. A geometria aqui é verdadeiramente estranha. E aqui está a coisa fascinante. Para um buraco negro que era extremo, o horizonte de eventos interno pode ser alcançado por um observador em tempo próprio finito. Isso significa que, em princípio, você poderia viajar de um universo através de um buraco negro de Kerr e emergir em outro universo. É literalmente uma ponte pelo espaço-tempo. Uma ponte para outro universo. Claro, há problemas práticos. As forças de maré nas proximidades do horizonte de eventos internos seriam fantasticamente extremas. Você seria despedaçado em um instante. E, além disso, a menor perturbação causaria o horizonte de eventos internos se expandir, bloqueando sua viagem. Mas, matematicamente, o caminho existe. Isso leva a alguns dos conceitos mais especulativos em relatividade geral. Poderiam os buracos negros ser portais que conectam diferentes regiões do espaço-tempo? Poderiam ser, em princípio, usados para viagem rápida? Essas são perguntas profundas, e a resposta depende de vários fatores. Mas é notável que a matemática permite pelo menos a possibilidade. Há também algo chamado de ergosfera de Kerr, que permite um processo extraordinário. Se você pudesse, de alguma forma, extrair a energia rotacional de um buraco negro, você poderia, teoricamente, ganhar energia. É chamado de processo de Penrose. É um dos mecanismos pelos quais um buraco negro rotativo pode liberar energia, e há alguma especulação de que processos quase assim poderiam estar acontecendo em alguns dos objetos mais energéticos do universo, como os núcleos ativos de galáxias alimentados por buracos negros supermassivos. Agora você pode estar se perguntando: como é que sabemos que os buracos negros existem se eles são invisíveis? Como é que astrônomos descobrem algo que não emite luz? A resposta é engenhosa. Buracos negros fazem coisas ao seu redor que são muito visíveis. Primeiro, há a matéria ao redor deles. Se um buraco negro está em um ambiente onde há gás e poeira, essa matéria pode ser capturada. Quando é capturada, é puxada em órbita em torno do buraco negro. Conforme orbita, colide com outra matéria. Essas colisões aquecem o gás, e gás quente brilha. Especificamente, gás que está sendo puxado em um buraco negro é aquecido a temperaturas extraordinárias enquanto gira em órbitas cada vez mais próximas. A temperatura pode chegar a milhões de graus. A esse ponto, o gás brilha intensamente em raio-x. É uma das formas mais brilhantes em que a matéria pode brilhar. Então, ao procurar por buracos negros, os astrônomos procuram por fontes de raio-x nas proximidades de lugares onde eles esperam que buracos negros existam. Se você vê uma fonte forte de raio-x e se conseguir demonstrar que aquele raio-x está sendo produzido por matéria em órbita em torno de um objeto invisível mais massivo, bem, você encontrou um buraco negro. Essa foi a técnica original para detectar buracos negros. Os primeiros buracos negros detectados foram descobertos desta forma. Há um objeto chamado Cygnus Shun, que foi um dos primeiros buracos negros descobertos. É um sistema binário onde uma estrela normal está orbitando um buraco negro. O gás da estrela normal está sendo puxado para o buraco negro, aquecido, e brilha em raios-x muito brilhantes. Era uma detecção de um raio-x que inicialmente alertou os astrônomos para sua existência. Desde então, centenas de buracos negros foram descobertos dessa forma. Mas há outros métodos também. Outro método é observar o movimento de estrelas. Se você pode observar as órbitas de estrelas ao redor de um objeto invisível, mas massivo, você pode calcular a massa daquele objeto. Se a massa fosse suficientemente alta para aquele volume de espaço, e se o objeto fosse invisível, provavelmente seria um buraco negro. De fato, essa é exatamente a técnica que foi usada para confirmar que havia um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Astrônomos observaram as órbitas de estrelas ao redor de Sagitário A
Eles observaram que as órbitas deformavam como se estivessem ao redor de um objeto com 4 milhões de massas solares. Aquele objeto não podia ser visto. Tinha que ser um buraco negro. Era uma observação elegante e convincente. Mais recentemente, uma terceira técnica foi desenvolvida. Você pode usar ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas são ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Elas foram preditas por Einstein, mas não foram diretamente detectadas até 2015. A primeira detecção foi de ondas gravitacionais produzidas pela colisão de dois buracos negros. Quando dois buracos negros se encontram e se fundem, o processo é extraordinário. Os buracos negros orbitam um ao outro em espirais cada vez mais apertadas. Conforme fazem, criam crescentes perturbações no espaço-tempo. Essas perturbações se propagam para longe na forma de ondas gravitacionais. Quando os buracos negros finalmente se fundem, ocorre um breve surto de intensa ondulação do espaço-tempo. O novo buraco negro criado pela fusão é então deixado em um estado de vibração por um curto tempo antes de se acomodar em seu estado final. Ao detectar essas ondas gravitacionais e analisar sua forma e frequência, os astrônomos conseguem determinar a massa dos buracos negros que se colidiram, a velocidade com a qual se aproximaram e a quantidade de energia liberada no processo. Até agora, mais de uma dúzia de fusões de buracos negros foram detectadas através de ondas gravitacionais. Cada detecção nos ensina mais sobre como os buracos negros se comportam, como eles se movem e como eles interagem. E então há ainda outro método, observação direta da sombra. Em 2019, algo extraordinário aconteceu. Para a primeira vez na história, uma imagem direta de um buraco negro foi capturada. Não uma imagem do horizonte de eventos em si, mas de sua sombra. Para ser preciso, o que foi capturado foi uma imagem do material ao redor do buraco negro e da própria sombra do buraco negro contra aquele fundo brilhante. A sombra é uma região onde a luz é desviada pelo buraco negro tão severamente que não consegue atingir nossos telescópios. De uma perspectiva do buraco negro, é uma região onde toda a luz que deveria vir de direções específicas foi desviada para longe. O resultado é uma silhueta negra ou escura contra um fundo brilhante de gás incandescente. Essa imagem foi capturada pelo Event Horizon Telescope, que não é um telescópio único, mas uma rede global de telescópios de rádio que trabalham juntos. Ao sincronizar os dados de múltiplos telescópios em localizações diferentes na Terra, os cientistas conseguem criar efetivamente um telescópio com um diâmetro tão grande quanto a Terra. É uma façanha notável de engenharia e processamento de dados. A imagem capturada era do buraco negro supermassivo M87, que está no centro da galáxia elíptica gigante M87, a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância. M87 vezes tem uma massa de cerca de 6 bilhões de sóis. Quando a imagem foi revelada em 2019, foi um momento genuinamente extraordinário, porque confirmava visualmente previsões que tinham sido feitas 100 anos antes, quando Einstein desenvolveu a relatividade geral. A forma e tamanho da sombra correspondiam exatamente ao que a teoria previa. Foi um triunfo não apenas da observação astronômica, mas da teoria da relatividade. Desde então, o Event Horizon Telescope tem obtido mais imagens. Em 2022, capturou uma imagem de Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro de nossa própria galáxia. Essa imagem também confirmou as previsões teóricas. Agora temos confirmação visual direta de que buracos negros não apenas existem, mas se comportam exatamente como Einstein predisse. Essas imagens são profundas não apenas cientificamente, mas filosoficamente também, porque vimos pela primeira vez a verdadeira sombra de um desses objetos extraordinários. Vimos visualmente a curvatura do espaço-tempo. Vimos a evidência não apenas de que buracos negros existem, mas de que nossas teorias sobre como funcionam estão corretas. Agora, até agora, temos falado principalmente sobre buracos negros que se formam através de processos astrofísicos que ainda estão ocorrendo.
Mas há outra classe de buracos negros que podem existir, buracos negros primordiais. Buracos negros primordiais são, hipoteticamente, buracos negros que se formaram não em tempos recentes através do colapso estelar, mas no universo extremamente jovem logo após o Big Bang. E é uma possibilidade genuína. Na primeira fração de segundo após o Big Bang, o universo era extraordinariamente quente e denso. Havia regiões onde a densidade era tão alta que, em princípio, buracos negros podem ter se formado não através do colapso de uma estrela, mas através de flutuações quânticas na densidade do próprio universo primitivo. Se o universo primitivo tinha oscilações suficientemente grandes na sua densidade, seria possível que regiões em particular fossem comprimidas tão enormemente que ultrapassariam seu horizonte de eventos. Elas colapsariam em buracos negros primordiais. Esses objetos teriam podido ter qualquer massa. Alguns poderiam ser microscópicos, apenas mais densos do que um núcleo atômico. Outros poderiam ser enormes, com bilhões de toneladas de massa. A distribuição dependeria exatamente de quão não uniforme a densidade do universo primitivo era. Agora, há uma questão importante: buracos negros primordiais evaporariam através da radiação de Hawking. Como discutimos, a taxa de evaporação depende da massa. Buracos negros menores evaporam mais rapidamente. Buracos negros primordiais muito pequenos teriam evaporado há muito tempo. Um buraco negro primordial de apenas alguns bilhões de toneladas teria evaporado após alguns segundos. Um apenas um pouco maior teria evaporado após horas ou dias. Mas um buraco negro primordial correspondente a uma massa lunar, digamos, evaporaria após 1 bilhão de bilhões de anos, muito mais longo que a idade atual do universo. Então, alguns buracos negros primordiais poderiam ainda estar por aí, esperando sendo descobertos. Como você descobriria um buraco negro primordial? Bem, ele não estaria em órbita em torno de uma estrela, então você não poderia detectá-lo observando seu efeito gravitacional nessa estrela. Ele não estaria consumindo matéria, então não emitiria raio-x. Mas se fosse grande o suficiente, evaporaria através da radiação de Hawking em uma taxa detectável. Especificamente, um buraco negro primordial no intervalo de massa da Lua evaporaria em uma explosão detectável de radiação. Se esse evento ocorresse em algum lugar nas proximidades da Terra, seria visível. Seria como uma explosão nuclear, mas vindo do nada. Astrônomos procuraram por assinaturas de tais eventos. Até agora, nenhuma foi definitivamente encontrada. Mas a busca continua, porque se buracos negros primordiais existirem e forem descobertos, revolucionariam nossa compreensão do universo primitivo. Seria evidência direta de que o universo primitivo era tão extremamente denso e quente quanto pensamos. Deixe-me agora explorar um dos conceitos mais profundos sobre buracos negros: o comportamento do tempo. Quando você está próximo a um buraco negro, o tempo não passa na mesma velocidade em comparação com alguém distante. Isso é um efeito da relatividade geral chamado dilatação do tempo gravitacional. Quanto mais profundo você está num poço gravitacional, mais lentamente o tempo passa para você em comparação com alguém num poço gravitacional menos profundo. Este é um efeito real e mensurável. Os satélites GPS em órbita ao redor da Terra experimentam o tempo passando ligeiramente mais rápido em comparação com pessoas na superfície da Terra, porque estão num poço gravitacional menos profundo. Se você não contabilizasse para isso, o sistema GPS forneceria posições erradas. Perto de um buraco negro, esse efeito é extraordinário. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, do ponto de vista de alguém distante, seu relógio parece passar cada vez mais lentamente. De você que está caindo, seu relógio parece passar normalmente. Mas de uma perspectiva de observadores distantes, você parece estar ralentando. Sua movimentação parece cada vez mais lenta. Sua imagem parece congelada. Especificamente, conforme você se aproxima do horizonte de eventos, toda a história futura do universo distante parece se desenrolar instantaneamente. Não apenas a luz que você recebia antes, mas toda a luz que poderia vir de fora do horizonte de eventos.
O universo envelhece trilhões de anos diante de seus olhos em apenas minutos. Então, do ponto de vista de alguém caindo num buraco negro, o tempo passa normalmente até você ser despedaçado pelas forças de maré. Mas de um ponto de vista externo, você nunca realmente alcança o horizonte de eventos. Você aparentemente fica congelado ali para sempre, sua imagem ficando cada vez mais vermelha e desvanecida. É um dos exemplos mais próximos que temos de relatividade verdadeiramente extrema. É um espaço-tempo tão severamente curvado que conceitos como simultâneo tornam-se ambíguos. O que é simultâneo para você não é simultâneo para outra pessoa. Agora, apesar de tudo que aprendemos sobre buracos negros, há ainda mistérios profundos remanescentes. Há ainda coisas que não compreendemos completamente. Um grande mistério é exatamente como os buracos negros supermassivos se formaram e cresceram. Descobrimos que praticamente toda galáxia tem um. Descobrimos que alguns deles são extraordinariamente massivos. Mas ainda não temos uma teoria completamente satisfatória de como se formaram, né? É uma questão em aberto. Outro mistério é a natureza da singularidade. O que está realmente no centro de um buraco negro? É uma singularidade verdadeira? É algo mais? Precisamos de uma teoria da gravidade quântica para responder isso. Precisamos de uma síntese da relatividade geral e mecânica quântica. Essa síntese ainda não foi completamente desenvolvida, muito menos comprovada experimentalmente. Um terceiro mistério é a verdadeira resolução do paradoxo da informação. Entendemos que a radiação de Hawking provavelmente codifica a informação de uma forma que não temos certeza como decodificar, mas os detalhes permanecem obscuros. E há ainda os buracos negros primordiais. Ainda não sabemos se existem. Ainda não sabemos qual é sua abundância. Ainda não sabemos quão massivos são. Essas são perguntas que observações futuras poderiam responder. Então, por que estudamos buracos negros? Por que dedicamos tantos recursos para entender esses objetos que, por definição, nos impedem de observar diretamente o que há dentro deles? Bem, há várias razões. Uma é simples curiosidade científica. Buracos negros representam os extremos da física. Eles testam os limites de nossas teorias. Ao estudá-los, aprendemos sobre a natureza fundamental da realidade. Mas há outras razões também. Buracos negros estão entrelaçados com a evolução de galáxias. Os buracos negros supermassivos no centro de galáxias afetam como as galáxias evoluem. Entender buracos negros é entender como o universo evolui. E há algo profundamente humano sobre isso também. Buracos negros representam o desconhecido. Eles representam os limites de nossa compreensão. Ao estudá-los, estamos empurrando contra aqueles limites. Estamos tentando expandir o que é possível conhecer. E, finalmente, há uma questão mais prática. Um dia, talvez nossos descendentes terão civilizações que queiram fazer algo com buracos negros. Talvez extrair energia deles. Talvez usá-los de alguma forma que ainda não podemos imaginar. Entender como funcionam agora significa que terão uma base sólida para fazer essas coisas no futuro. Nos próximos anos, esperamos aprender muito mais sobre buracos negros. O Event Horizon Telescope será aprimorado, mais observatórios de ondas gravitacionais serão construídos, novos buracos negros serão descobertos e estudados. Talvez alguns buracos negros primordiais serão encontrados. E há projetos ainda mais ambiciosos sendo considerados. Telescópios espaciais que poderiam observar buracos negros em resoluções ainda mais altas. Detectores de ondas gravitacionais ainda mais sensíveis, que poderiam detectar colisões de buracos negros mais distantes. E, em um nível teórico, os físicos continuam trabalhando em uma teoria da gravidade quântica. Se isso pudesse ser desenvolvido e testado, revolucionaria a nossa compreensão dos buracos negros do universo primitivo. É um campo verdadeiramente emocionante. E é um campo que está apenas começando. Então, deixe-nos voltar ao início. Deixe-nos voltar para os 20 fatos que nos trouxeram até aqui. Porque cada um desses fatos é um fragmento de compreensão sobre objetos que desafiam nossa capacidade de imaginar. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade venceu completamente.
É um lugar onde a relatividade geral prevê que a realidade física se torna tão patológica que nossas equações e soluções quebram. É um lugar onde objetos são despedaçados por forças de maré incompreensíveis. É um lugar onde o tempo se torna paradoxal, onde passado e futuro se tornam questões de perspectiva. Gaia BH3, com seus 33 segundóis de massa localizado a apenas alguns milhares de anos-luz de distância, é um lembrete de que esses objetos extraordinários não estão apenas no domínio teórico. Eles existem. Eles estão ao nosso redor. E há muito mais a aprender sobre eles. Os buracos negros estelares nos ensinam sobre a morte de estrelas e a força da gravidade. Os buracos negros supermassivos nos ensinam sobre a evolução de galáxias e a estrutura do universo. Os buracos negros primordiais, se existem, nos ensinam sobre o universo primitivo. E todos os buracos negros nos ensinam sobre os limites de nosso conhecimento. E talvez isso seja o ponto mais importante. Os buracos negros são janelas para o desconhecido, são recordatórios de que há muito sobre o universo que não compreendemos. Há muito para aprender, há muito para descobrir. E enquanto continuamos a estudar esses objetos extraordinários, continuamos a expandir os limites do que é possível saber. Continuamos a se aproximar de uma compreensão completa do universo em que vivemos. Os buracos negros desafiam nossa compreensão. Eles nos inspiram, eles nos assustam, eles nos fascinam. E enquanto o universo continua sua evolução silenciosa, enquanto as estrelas vivem e morrem, enquanto buracos negros consomem e crescem, nós aqui na Terra, uma espécie frágil em um planeta pequeno ao redor de uma estrela medíocre, tentamos compreender, tentamos aprender, tentamos avançar. E cada fato que aprendemos sobre buracos negros é um passo nessa jornada. Um passo em direção ao conhecimento. Um passo em direção ao entendimento. Salve, salve, amigos da astronomia! Que essa exploração dos buracos negros tenha trazido para você uma apreciação mais profunda dos mistérios do cosmos, porque enquanto deixamos o real ser explorado, deixa a curiosidade guiar você, deixa a maravilha inspirar você e deixa a busca pelo conhecimento ser sua jornada constante.